Salve, salve, galera! Eu sou o Zé Medeiros e esse é o canal CZM, Contos Zé Medeiros. Se você está assistindo o primeiro vídeo, esta é uma série de um livro chamado Dois Mundos, um livro de autoria minha. Ontem foi o primeiro episódio. Se você está assistindo hoje pela primeira vez, assista o episódio de ontem também, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos. Hoje é o episódio 2 chamado Traumas. É um pouco mais pesado. Para quem assistiu o de ontem, ele foi mais leve. Hoje o desfecho é um pouco diferente. Mas como eu falei no primeiro vídeo, essa história ela é bem complexa. Então tem que assistir todos os vídeos para conseguir entender. Beleza? Bora para a história. Bora para o conto. No último dia de aula, os alunos sempre faziam uma grande festa para celebrar as férias e se despedir dos alunos que se formavam. E o clube de veteranos convenceu a Débora a organizar a maior festa de todos os tempos. Ela topou e se engajou nessa festa. Conseguiu quase tudo de graça, desde bebidas, o buffet, os garçons, a banda que iria tocar, tudo à base de patrocínios. Galera, a Débora conseguiu um fato quase que inédito. Com uma receita mínima, ela conseguiu tudo do melhor para aquele evento. Ela sempre trabalhava para os outros, né? E o pai dela montou uma empresa para ela, chamada UFO Eventos. Sei lá se eles gostavam de ET, mas chamava UFO Eventos essa empresa. E ela conseguiu, com uma receita mínima, conseguir chamar a atenção da mídia escrita e televisiva para aquele evento que nem tinha acontecido ainda. Então isso elevou o status da empresa dela. Isso elevou o status da UFO Eventos. Tanto que ela deu uma entrevista na televisão sobre como gerenciar uma empresa, pois a margem de lucro estava muito acima da média, e outras sobre baladas e afins. A imprensa escrita e televisiva a adorava. Saiu até na capa de uma grande revista de negócios. Saiu na capa assim: a nova dama da noite. Só voltando a salientar que a Débora ela foi muito inteligente. Ela com uma receita mínima, ela conseguiu chamar a atenção não só para aquele evento da faculdade, o que abriria muitas portas para ela na faculdade, mas como para a empresa dela. Então, ela estava na mídia, ela era a sensação, ela se tornou da noite para o dia a maior socialite. A pessoa mais forte de propaganda e marketing daquela época. Mas o pior de tudo é que essas reportagens saíram quando o pai de Arthur, reverendo Rony, que era um líder de uma seita religiosa, pregava sobre a influência da mídia na vida dos jovens. Nesta noite, enquanto ele pregava, pegou um exemplar da revista que Débora estava na capa e sacudia para lá e para cá gritando: onde o mundo vai parar? Onde o mundo vai parar? O reverendo Rony chegou a afirmar que Deus tinha lhe revelado que Débora seria a pessoa quem traria o sinal do apocalipse naquela época, e que ela estava tentando corromper os jovens cristãos com suas festas profanas. Nossa, galera! Aí, como diria o povo do interior, moiou o pé do frango. Porque o Arthur ele tinha meio que comentado por cima sobre a Débora. Agora imagina, o seu pai falando que a menina, que a moça que ele amava, era protagonista do apocalipse na Terra. Complicado. Lembra que eu perguntei no episódio passado, será que o amor supera tudo isso? Galera, é complicado. Mas vamos de história. O Arthur, ele não sabia o que fazer, pois sua mãe insistia em conhecer a Débora.
e ele sempre se esquivava. E os negócios de Débora estavam crescendo cada dia mais e mais. E ele estava não só fazendo mais propaganda de festa, como estava realizando um festival internacional de música. Bom, galera, enquanto a Débora estava só mexendo com eventos, um eventinho aqui, um eventinho ali, era uma coisa. Até o evento da faculdade era um evento, mas um festival internacional de música, que viriam várias celebridades, que teria a mídia internacional envolvida, e se englobava um cenário muito maior. Então a responsabilidade dela era muito maior. Ela com certeza precisaria do Arthur ao lado dela. Um Arthur que escondia ela dos pais dela, sem ela saber, é claro. Então, o Arthur ele foi ficando numa sinuca de bico, e isso foi chegando ali aonde não tinha mais por onde ele correr. Então, ele precisaria tomar uma decisão. No meio de tudo isso, acabou começando um romance entre eles. Eles se entregaram à paixão e começaram a namorar. Mas ele não falou nada para os seus pais, que estava namorando. Faltava uma semana para a volta às aulas. E os patrocinadores do festival queriam que Débora apresentasse um novo talento musical. Tipo, fazer a abertura do festival com uma revelação da UFO Eventos. Ela precisava dar um nome para aquela atração, naquele dia, para os patrocinadores. E então ela lembrou da Lilian, irmã de Arthur. Só que ele estava viajando pela igreja numa celebração. Galera, a Débora precisava tomar uma decisão. O Arthur tinha falado para ela que a irmã dele tinha o sonho de ser uma cantora. E que os pais deles, meio que não apoiavam. E apareceu uma oportunidade gigantesca. Era unir o útil ao agradável. Ela conhecia a Lilian, sabia que ela era talentosa, ela precisava apresentar o nome, ela ligava para o Arthur, e cadê que ele atendia? Não atendia. E ela precisava tomar uma decisão, ela estava sendo pressionada pelos patrocinadores, a cabeça dela já estava virando com tudo aquilo, ela que era responsável por esse festival. Aí ela tomou uma decisão. Então Débora toma uma decisão que vai se arrepender amargamente. Ela vai à casa dos Jones. Quando ela chega à porta, é recebida por Lilian, que tenta de todas as formas levá-la para conversar em outro lugar. Mas no mesmo minuto, Clarice, mãe deles, praticamente a obriga a entrar. Clarice, eufórica, pois acaba de conhecer a grande paixão do seu filho. Mas logo o reverendo Rony chega à casa. Para tudo. Gente, como assim? Ela vai até a casa. Ela não consegue falar com o Arthur e ela vai até a casa. Ela pega o carro dela, para na porta da casa dele e toca a campainha. Aí você imagina toda aquela tensão que estava acontecendo. O pai dele praticamente odiava ela, sem saber quem era ela, sem conhecer o caráter, nada. Ela era namorada do filho dele e ele não sabia. Ele não teve a coragem de contar para os pais. Mas eu teria? Você teria? Não sei. É uma situação inusitada. Mas ela tomou a decisão. Ela era assim, ela era objetiva. Ela foi lá e tocou a campainha. Mas a Lilian não. A Lilian sabia o que estava acontecendo. Então, na hora que ela viu a Débora, ela tentou empurrar. Vamos conversar em outro lugar, vamos tomar um sorvete, vamos... Tentou de todas as formas levá-la para fora. Por quê? Porque ela sabia
Ela sabia que o pai dela não aceitava. Ela sabia, mas a mãe não. A mãe até sabia, mas a mãe ela é sempre mais amorosa. Ela sempre vai ter uma esperança a mais. Talvez seja o papel da mãe, né? Acolher. Por mais que até as convicções da mãe, da Clarice, da mãe do Arthur, combinassem um pouco com a do pai dele. Talvez ela até não concordasse que ela fosse filha do coisa ruim. Não, mas concordava que o que ela fazia afastavam os jovens sim da religião e tal. Mas mesmo assim, como ela era mãe, ela praticamente obrigou a Débora a entrar na casa. Aí ela entrou na casa, sentou. Clarice está eufórica, pois acaba de conhecer a grande paixão do seu filho. Mas logo o reverendo Rony chega a casa. Entra e vê a Débora. Pensa em conhecê-la de algum lugar. Daí então Clarice não se contém e diz: essa é a Débora, a namorada de Arthur. E ele em alto bom tom a questiona: você é a Débora Breman? Galera. Aí é Zeda. Aí complica. Porque imagina, alguns dias atrás, o reverendo Rony, com um exemplar de uma revista escrito A Nova Dama da Noite na mão, ele gritou, ele exclamou que aquela moça não era de Deus. Ele imagina, eu estou dando risada, mas imagina a situação. Ele gritou em alto e bom som que aquela moça que estava sentada no sofá da casa dele não era uma pessoa boa, que ela que ia trazer o fim dos dias para a terra. Ele acreditava nisso. Era o que a religião ensinou para ele, não sei, mas ele acreditava piamente naquilo. Aí ele chega na casa dele, como todos os dias, e quem está no sofá? Aquela moça da capa da revista, aquela moça que ele ficou sacudindo a revista e falando da vida dela, sem conhecer a vida dela, certo? Ele conhece o que ele viu na revista, o que ele viu na televisão. Ele, pelo que ele viu, ele a julgou e ele falou tudo aquilo. Aí ele chega na casa dele, ela está sentada no sofá dentro da casa dele e a esposa dele diz: essa é a namorada do seu filho. Aí com certeza, na hora que ele a questiona: você é a Débora Breman? Ele lembra de tudo que ele falou. E com certeza ele lembra do Arthur, de tudo que ele ensinou. Isso deve ter dado um start ali na cabeça dele. Ele deve ter corrido os dias, desde que o Arthur nasceu, cresceu, se desenvolveu. Ele era o exemplo. O pai dele usava ele como exemplo na religião deles, aonde eles congregavam. Então eu fico imaginando, e eu espero que vocês imaginem também, porque chegou o final do segundo episódio. Então, galera, ficou tensa a coisa, né? Ficou tenso. Eu que escrevi, e eu já li diversas vezes, eu tô tenso, já tô imaginando o de amanhã, eu imagino vocês. Mas curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, compartilhem esse material, esse vídeo com quem vocês acham que possam gostar. Dá uma força aí pro Zé Medeiros aqui, ó, com que essa história chegue longe.
Galera, agradeço a todos e até o vídeo de amanhã.